E agora sim nós vamos conversar com a professora de Ciência Política da UFRJ, coordenadora do Laboratório de Partidos, Eleições e Política Comparada, Maíra Goulart. Bom dia, Maíra. Bom dia, agora sim, vamos. Vamos lá então. Ontem nós tivemos a divulgação da pesquisa Datafolha mostrando o ex-presidente Lula liderando a corrida pelo Palácio do Planalto com 45% das intenções de voto contra 33% do presidente Jair Bolsonaro, mostrando aí uma certa estabilidade no cenário presidencial. Como que você viu mais essa pesquisa que foi divulgada ontem? Ontem a gente estava a 17 dias das eleições, mas praticamente 2 semanas da conclusão do primeiro turno, Maíra. Sepultamento das esperanças que foram levantadas pelo debate da Band. O debate da Band foi um debate muito bem pensado para fazer alavancar as candidaturas da chamada terceira via. Elas, de fato, surfaram um pouquinho numa marolinha bem pequena e agora elas já estão completamente sepultadas. E no caso do presidente Jair Bolsonaro também, que apostava suas fichas no 7 de setembro, esperava-se que houvesse ali um acréscimo, né, um crescimento, mas isso também não aconteceu, Maíra. Sim, eu não acreditava que o 7 de setembro aumentaria a margem de votos de Bolsonaro, porque é um tipo de evento radicalizado que prega só para convertidos, né? É difícil você expandir sua base de votos para segmentos não radicalizados, que não aderem a uma plataforma de extrema-direita radical, quando você faz passeatas que, em última instância, tem a ver com uma reivindicação de golpe militar, haviam faixas nesse sentido, passeatas que são precedidas por falas que mencionam 1964 como um evento de ruptura que pode acontecer novamente. Então, assim, as falas golpistas de Bolsonaro, a meu ver, não são uma estratégia muito boa para ele expandir sua base de votos para além desses segmentos radicalizados que ele já tem. Agora, em relação a esse sepultamento da terceira via, né? Você acha que a partir de agora a tônica do voto útil vai acabar ganhando mais espaço na campanha eleitoral? Certamente. O voto útil, ele sempre acontece em reta final de campanha e ele, isso historicamente, né? Para os candidatos, há sempre um pêndulo entre escancarar o pedido de voto útil e você, de certa maneira, não desagradar aquele do qual você está querendo desidratar os votos em troca de um apoio no segundo turno. Ou seja, não é possível bater de frente no Ciro Gomes para tirar voto dele, é melhor pedir voto útil para encerrar no primeiro turno, porque se houver um segundo turno, é muito importante, pelo menos, que você tenha expectativa desse candidato manifestar apoio. Mas no caso do Ciro Gomes, aí em relação dele com o voto no Lula, é interessante salientar que só uma porcentagem que oscila entre 35% e 38% de voto em Ciro Gomes migra para Lula. E também uma porcentagem entre 25% e 28% migraria para Bolsonaro. Então, assim, dá muito claramente que o Ciro Gomes, sempre que ele perder voto, esse voto vai para o Lula. Isso não é verdadeiro, até porque o Ciro Gomes é um candidato que se dirige muito mais a essas classes médias escolarizadas que têm um perfil de voto bolsonarista no Brasil, né? No Brasil, conforme aumenta a renda, aumenta a intenção de voto em Bolsonaro, e é esse segmento que preferencialmente vota em Ciro Gomes. Agora, em relação à reação de Ciro Gomes, também de parte da sua campanha, com essa questão do voto útil, né, que ela não é oficial na campanha do ex-presidente Lula, mas já vem sendo, obviamente, divulgada, inclusive com vídeos de artistas, de personalidades, atletas recentemente também, e há uma reação muito, né, carregada de mágoa, que o Ciro tem isso, né, inclusive já em relação ao ex-presidente Lula, mas há 4 anos ele sustentava, inclusive, o voto útil para si, né, dizendo que ele teria mais chance de bater no segundo turno Jair Bolsonaro do que Fernando Haddad. Como é que você vê essa relação do Ciro Gomes com essa questão do voto útil e o quanto isso pode acabar prejudicando, inclusive, pretensões políticas futuras dele, Maíra? Me parece um grito dos desesperados e desde a postura dele em 2018, aquela postura dele em 2018 já indicava que ele não tem grandes pretensões em transitar entre as elites políticas, em fazer política, seja
sem ser por cargos eletivos, né? Você pode ver, ele está numa coligação solitária, não tem articulação com outras elites, os seus candidatos subnacionais estão com dificuldade em fazer articulações. É o caso, por exemplo, do Rodrigo Neves, aqui no Rio de Janeiro. Ele não consegue fazer articulações entre elites políticas. Isso faz com que ele, mesmo sendo um bom candidato, não esteja conseguindo subir. Esse perfil do Ciro Gomes o isola, não só enquanto um possível presidenciável, no caso, um impossível presidenciável, mas como alguém que vai participar da política nacional, seja como ministro, seja articulando dentro das elites políticas. Ele está abrindo mão de exercer esse papel ao se manter nesse grito de desesperado, de só ver a presidência como um objetivo. E já, inclusive, há uma movimentação dentro do PDT de brisolistas históricos que anunciaram uma reunião no próximo dia 21 de setembro para lançar aí um voto consciente em Lula já no primeiro turno. E a gente remete, né, também à própria figura de Leonel Brizola, Maíra, que em 1989 perdeu por muito pouco a ida para o segundo turno para o próprio Lula, mas no segundo turno foi com ele ali e abraçou a campanha. Tanto que Lula teve uma votação muito expressiva no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro naquela eleição. Então, isso pode acabar também resultando numa desidratação da candidatura do Ciro, justamente dentro do PDT, Maíra? Sim, o Ciro Gomes ele caminha a passos largos para o limbo histórico, né, para entrar num limbo, porque ele não articula-se politicamente, ele faz terra arrasada na articulação política entre elites. Ele esquece que a questão da representação ela não se dá apenas em termos de candidato sociedade civil, candidato eleitores, né, político-eleitores, mas também há uma dinâmica entre elites que é importantíssima. Isso garante governabilidade, garante palanques. Então a política ela é travada, né? É claro que um político tem que manter suas bases eleitorais, mas ele precisa articular politicamente. O Ciro Gomes é um típico político, ele tem ali um papel cheio de coisa, boa ideia, programa bonito, escrito bem escrito, mas não tem ninguém apoiando ele. Inclusive, você falou desse papel, né, cheio de boas ideias e circulou muito, né, ainda circula um vídeo do Leonel Brizola falando, né, que tem gente que apresenta o livro com programa, tudo bonitinho, mas que não teve, na verdade, participação popular ali na construção desse projeto. E às vezes o Ciro também passa essa ideia, né, de alguém que simplesmente se fechou, tá ali numa vibração meio Tim Maia, cultura racional, né, leio o livro, mas que na prática aquilo não foi construído com uma aliança mais ampla, inclusive com setores populares e nem com partidos, né? Como você falou, só tem o PDT junto com ele. Não é política. Eu trabalho na universidade. O Ciro Gomes seria um ótimo professor universitário. Ele ia lá, e ele ia dar uma palestra, e ele ia fundamentar tudo com muitos dados. Ia ser ótimo. Mas política não é isso. Por isso que a gente está na universidade, a gente faz outras coisas lá. Lá a gente tem esse jogo de ganhar pelo embasamento científico. A política é outra coisa, é articulação, é você trazer gente para o seu lado, ainda mais num ambiente democrático, em que você precisa fazer maioria para aprovar seus projetos de lei. Um mandatário no executivo, diante de um cenário de fragmentação do legislativo como o nosso, sem apoio político no Congresso, ele não serve para nada, não tem a menor perspectiva de governabilidade. Agora, Maíra, você citou também Grito dos Desesperados, né? E ontem eu estava acompanhando ali o horário eleitoral gratuito. Foi a primeira vez que eu vi o programa do atual presidente Jair Bolsonaro utilizar todo o tempo, simplesmente todo o tempo para atacar o ex-presidente Lula, falando ali da questão da prisão, da corrupção, uma série de fake news, inclusive, provavelmente vai dar direito de resposta. Eu fico imaginando que ele pode perder um programa inteirinho, né? Porque foi uma coisa assim meio assustadora de ver. E ontem também surgiu a notícia que a campanha de Bolsonaro impulsionou no Google um site que reúne notícias e conteúdos negativos para o ex-presidente Lula, numa prática que, segundo especialistas, inclusive é vedada pela legislação eleitoral, num erro meio bárbaro de colocar o próprio CNPJ na campanha. A campanha de Jair Bolsonaro, a gente sabe, né, já comentou aqui que em 2018 ele apostou muito no aumento da rejeição do seu adversário, que seria Fernando Haddad. Mas esse tipo de estratégia vai colar com o ex-presidente Lula, que é uma figura muito mais conhecida que Haddad, Maíra?
Então, esse é o último, tá sendo o quê? A bala de prata, o último tiro de Jair Bolsonaro, usando metáfora belicista que cabe muito bem a esse personagem, né? Por quê? Bolsonaro pegou os cofres públicos, despejou na sociedade, despejou dinheiro, com a expectativa de que sua aprovação aumentasse, sobretudo nos segmentos mais empobrecidos, os quais jamais tiveram uma identificação com ele, porque toda a sua trajetória foi criticando programas de transferência de renda para os mais empobrecidos, pintando esses mais empobrecidos como preguiçosos, como quem não é um cidadão de bem, quem não é batalhador. Então, ele faz essa trajetória legislativa e, mesmo como presidente presidenciável, a revelia dessa população que precisa do Estado e, às vésperas da eleição, começa a injetar dinheiro na sociedade, fazer assim, ó. Resultado, pífio. Ele não consegue reverter esse perfil discursivo. Ele não consegue penetrar e tirar a vantagem que o Lula tem nas classes populares. Qual é o último tiro dele? Investir no antipetismo e tentar, de alguma maneira, reunir sobre a sua égide todos os segmentos que têm desconforto com o PT e com o Lula. Então, essa é a bala de prata dele, a única coisa que pode permitir que ele aumente a sua intenção de voto para além desses segmentos radicalizados de extrema-direita, conservadores, que se identificam com o discurso anti-direitos civis que ele pratica. É impressionante, né, como você fala que as propostas dele, né, tudo aquilo que ele tentou em termos de medidas para conseguir angariar, principalmente o público, né, que ganha ali menos de 2 salários mínimos, onde ele perde por larga margem do ex-presidente Lula, isso não foi efetivo e mostra também, né, Maíra, que muita gente subestimava, né, esse público, esse segmento, como se surgiu um auxílio aqui e de repente eu vou votar no Bolsonaro. Não acredito que eu caio. Por causa disso, né? E isso mostra também que, na verdade, as pessoas da classe mais baixa também têm um nível de conscientização política que não pode ser ignorado, Maíra? Nunca pôde ser ignorada essa ideia de que pobre não vota de maneira racional. E aí eu vou além. Mesmo o pobre bolsonarista, o pobre que é bolsonarista, que todo mundo fala, não entendo o pobre bolsonarista, se a gente entender a partir da perspectiva da religião evangélica, o quanto ser evangélico é uma escolha racional para a população empobrecida, marginalizada, que tem na igreja a única instituição capaz de chegar lá na ponta, faz sentido. Então, essa ideia de ver nas classes populares, atores não racionais, ela precisa ser sepultada, assim como a trajetória de Ciro Gomes, na cabeça de quem faz política, de quem pensa a política progressista. Os eleitores empobrecidos são racionais, quer quando eles votam com o Lula, quer quando eles votam no Bolsonaro. Se aquilo é uma medida, né, que mantém os laços deles dentro da igreja, que de alguma maneira melhora as condições de vida, porque esse discurso conservador, Glauco, para uma pessoa que é vulnerável, ele aumenta, por exemplo, a sua relação com sua família melhora, porque seu marido deixa de beber, deixa de te bater, sobra mais dinheiro, seus filhos te respeitam mais. Então, essa mulher conservadora da periferia, ela tem um voto racional, faz sentido ela ter medo desse progressismo que atua no campo dos direitos civis. Pelo menos a gente tem que tentar ver racionalidade nos atores, eu parto dessa perspectiva. Maíra, queria agradecer demais sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Muito obrigado, até a próxima. Eu que agradeço, peço desculpa pela minha imagem, porque no Rio de Janeiro, quando chove, é uma coisa louca, gente. Muito obrigada e boa sexta-feira para todo mundo. Igualmente, conversamos aqui com a professora de Ciência Política da UFRJ, coordenadora do Laboratório de Partidos, Eleições e Política Comparada, Maíra Goulart. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.